Technology. Começando o Câmara Jovem, temporada nova. Admita, você estava com saudade daqui, não estava? Do programa que a gente discute tantos temas importantes. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Mas agora a gente inicia essa temporada e vem trazendo muitas novidades. E claro, envolvendo você, jovem, discutindo temas do seu interesse, temas do seu dia a dia e também vitórias, conquistas, que é o tema do programa que a gente traz hoje para vocês. Eu estou aqui com essa galera massa, rica em conteúdo, rica em superação, em determinação, em vontade de vencer. É a Suênia e também a Júlia e o professor Ivan, que vai conversar conosco sobre o trabalho dessas meninas, vai explicar quem elas são, o que elas fazem. Então, bem-vindos ao Câmara Jovem, é uma alegria muito grande poder entrevistar vocês. Vou começar de lá para cá, tá? Suênia, conta pra gente, você é atleta, é isso? Sim, eu sou atleta desde os meus 14 anos. Eu comecei por acaso, assim, eu estava no meu dia a dia e de repente veio o professor Ivan e mais um professor, fizeram um teste e eu comecei a batalha do esporte. Qual é a modalidade que você pratica? Eu pratico atletismo, arremesso de peso, arremesso de área e de disco. E eu tô aí faz 5 anos já, 6 anos. 5, 6 anos que você está se dedicando ao atletismo. E como foi que você descobriu que o atletismo era o que você queria fazer? Eu sempre digo que foi ele que me descobriu, né? Eu fui deixando as coisas acontecerem, de repente aconteceu e estou aqui. Feliz da vida com a escolha. Com certeza. Agora eu vou falar com a Júlia. Júlia, você também, atleta, né? Qual é a modalidade que você pratica? Eu faço atletismo, aí eu faço 100 metros, o salto de distância e o salto em altura, mas o que eu mais foco mesmo, o que eu estou mais fazendo é o salto em altura. Quando você fala em 100 metros, no caso, é também de salto? Não, de corrida. De corrida normal. mesmo. Uhum. Ai, que legal. E quando foi que você começou? Eu comecei quando era pequena mesmo, foi o professor mesmo também, quando eu era do ensino fundamental 1, ele começou a fazer, ele puxava todo mundo para ir. Só que eu comecei na maratoninha que tinha no meu bairro, eu comecei ficando em segundo lugar e tal. Aí o professor começou a me descobrir e me puxou para essa área do esporte. Aí até hoje estou aqui. Que legal. Professor, a gente nota que na fala das duas teve esse incentivo, essa descoberta do professor. O senhor foi o responsável por essas duas descobertas, não é? Isso, assim, não só a minha pessoa, como outras pessoas, mas outros profissionais que dão esse start, essa possibilidade das pessoas a ingressar no esporte, assim, de forma salutar, de forma saudável, de forma a você se desenvolver, de forma socialmente também. Não só o esporte por esporte, só competitivo, só pode, não. A gente vê a questão também, a questão social, a questão da superação de cada um. E aí nós fazemos como eu falei inicialmente, nós damos esse start. E aí, quem consegue segurar, quem consegue superar seus desafios no seu dia a dia, aí consegue ir mais longe um pouquinho. A gente tem aqui 2 exemplos, professores. Da Suênia, que ela participa de Paralimpíadas, compete nessa modalidade. A gente tem a Júlia, que é na Olimpíada normal. E o objetivo é esse, Olimpíadas, competições. É para isso que o senhor prepara, é para isso que o senhor treina? Como eu falei inicialmente, foi boa a sua observação. Não é necessariamente, mas assim, nós buscamos a cada dia as nossas conquistas. E à medida que vamos conquistando, nós vamos assim, traçando novos planos. Há a possibilidade de você chegar até aqui. Vai querer caminhar? Vamos, então vamos caminhar. Então é assim, quando a pessoa se dedica, tem uma certa habilidade para determinado esporte, e aí você consegue, queira ou não queira, você consegue ir um pouquinho além do que você anteriormente estava inerte e a partir daquele momento você passou a se dedicar mais. E tem que ter uma sensibilidade também, né, professor? Tanto da descoberta do olhar daquele treinador, do técnico, para ver que aquela pessoa tem condição de competir, como também da própria pessoa de se achar dentro do esporte. Isso. Não só assim, de você ter um olhar. Às vezes, nem todas as coisas nós acertamos. Eu sempre digo assim, se eu acertasse tudo que eu fazia, eu jogava na loteria e tchau, todo mundo, né? Não é assim. Nada não é uma bola de neve que... Nada é uma coisa que cai do céu, é uma coisa que vai sendo construída.
Mas assim, nós temos as nossas percepções, nós temos a nossa vivência. E aí, os erros, por menos que seja assim e tal, acontece erro. Acontece coisas que não acertamos tudo. Mas assim, tudo que fazemos no dia a dia, com planejamento, com certeza nós vamos acertar muitas coisas. Mais do que se não fizéssemos esse trabalho. E aí eu sempre digo a elas, ó, eu sei que vocês têm possibilidade de ir mais um pouquinho. Elas dizem, não consigo, tá? Não, eu sei disso, eu não estou mentindo. Eu sei que vocês têm, confio em você. Confio em você. Se você não confiar em você, quem vai confiar? Tem que partir primeiro da pessoa confiar em você para se desenvolver. É verdade, professor, eu concordo plenamente. E Suênia, falando agora de vencer, de lutar, de buscar, você já vem com uma bagagem de vitórias, de conquistas grande, eu né? dizia que dava para fazer um livro, Suênia Superação. Mas é como o professor falou, a gente não tá aqui só se preparando para o esporte. A gente tá aqui também se preparando para a vida, para vencer os obstáculos lá fora. Porque todo mundo vê a gente no campo, mas lá fora não é fácil. A gente tenta sempre sorrir, claro, mas tem todas as dificuldades por trás. Para um grande trabalho tem grandes dificuldades. E a gente vence isso a cada dia. É verdade. Qual foi, assim, alguma conquista que você tenha conseguido, alguma vitória mesmo, que lhe marcou? Todas, né? Todas as minhas trajetórias são importantes, porque todas têm um peso maior, uma história diferente. Eu não tenho como definir a mais importante, todas foram. Entendo. E Julie, você no caso? Você que é uma atleta, pode-se dizer nova, está começando agora mesmo, já tendo aí alguns anos já treinando, mas teve já nesse caminho algumas conquistas que você conseguiu, que já te marcou? Já tive sim. Quando uma vez eu estava indo dormir na casa da minha tia, que meu padrasto ia me levar, que no dia seguinte eu ia competir, porque ela iria me levar para competir. Aí eu fiquei lá esperando meu padrasto tirar o carro dele, fiquei lá em pé. Só que enquanto eu estava em pé, eu estava de chinela. Aí o escorpião veio e me picou. Nossa, aí eu fui na véspera de uma competição, hein? Sim. Eu fui no hospital, levei injeção, anestesia, eu chorei muito, porque eu pensei que eu não ia conseguir competir. Mas no dia seguinte eu estava lá na competição. Eu pensava que, meu Deus do céu, como é que eu não vou mais competir? Eu estava tão triste. Aí, de repente, uma mulher, ela chega em mim e fala, olha, pelo menos tente colocar o pé lá, porque se você não, pelo menos é bom você confirmar a prova. Porque se você não conseguir fazer a prova, você não faz. O importante é você estar na pista. Aí eu fiz, tá certo. Aí eu tentei fazer, só que eu percebi que dava para mim fazer. Eu competi e acabei ganhando em primeiro lugar. E isso eu fiquei tão feliz, me marcou tanto que apesar de eu ter levado uma picada do escorpião, que eu estava com o pé inchado, mancando, eu consegui ganhar primeiro lugar, que eu nunca pensei que isso poderia ter acontecido. Em meio a tantas dificuldades veio a vitória. Sim. Primeiro lugar, mas não foi a sua primeira vitória, não. Você já tinha ganho algumas outras vezes? Já tinha ganho já. Antes mesmo disso acontecer, já tinha ganho outras medalhas e depois também disso acontecer. Entendi. E quando você está para começar a competição, véspera, assim como aconteceu aí um dia antes, como é que assim, você se prepara fisicamente, mas psicologicamente também? Você fica tentando manter a calma, bate aquele nervosismo? Bate, né? Porque você tá olhando todo aquele povo ali, meu Deus, vou competir com essa pessoa, não sei o quê. Aí, mas você tem que se preparar para você mesmo, você tem que trabalhar isso em você. Primeiro eu começo me alongando e tal, fazendo essa coordenação que o professor me ensinou antes de começar a treinar. E depois eu começo a pensar que eu vou conseguir, que se eu pensar que eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir. Aí eu começo a trabalhar em mim, dizendo que eu consigo, que eu posso sim passar. Só que nem sempre dá o resultado bom, né? Mas mesmo assim não posso abaixar a cabeça, né? E continuar. Você também é assim, Suênia? Eu sou mais nervosa, eu demonstro. Porque acaba mexendo com o psicológico da gente, porque a gente sabe o peso que uma competição tem, de coisas boas que tem pra trazer pra gente, sabe? E a gente fica nervosa, fica com o coração acelerado, às vezes não acerta ali no momento. E aquilo a gente vai
tentando se acalmar, mas é difícil. E a gente fala assim, a gente se acostuma, mas não. Cada competição é um gostinho diferente, uma emoção maior ainda. Porque a gente sabe o peso que a gente carrega, assim, pra treinar o tempo todo. Então a gente tem que fazer valer, né? É verdade, e existem até algumas pessoas que dizem que no dia que deixar de sentir um friozinho na barriga quando for exercer, fazer alguma coisa, não tem mais graça. Eu acredito que perde a magia da coisa, né? Porque a magia que a gente tem é sentir aquele nervosismo, ver a galera gritar o nosso nome, torcer. Então, quando a gente perde isso, não vale de nada mais. Não tem mais sentido, né? Isso. E professor, como é que o treinador ele lida com isso, com as emoções? Eu sempre digo que é um grande desafio, porque não são uma cabeça, são várias cabeças. E aí, um dia a Suênia está bem, outro dia a Júlia não está, e vice-versa. A Suênia não está bem, a Júlia está. E aí você trabalhar, poxa, eu vou para o treino, aí o treino foi legal, uma superou, outra não superou. Aí o grande desafio é assim, todo dia uma redescoberta, né, uma redescoberta e assim, você tenta manter a calma. Eu digo, mantenha a calma, que você consegue. Eu digo assim, sempre, se você não conseguir, se você não perder a cabeça, há solução ainda para tudo. A partir do momento que você perder a cabeça, você perde seu direito, você desconcentra e você não vai ter possibilidade de superar esse desafio. Então não perca a cabeça. Mesmo estando perdido, não perca a cabeça. Agradeça até onde você chegou e amanhã é um novo amanhecer e vocês vão recomeçar de novo, tudo de novo. Tem que confiar no treino, tem que confiar em si. Também, eu digo a você, nós não acertamos tudo, mas tentamos acertar o máximo. E aí eu digo para eles, isso aí também é uma transferência para a vida que vocês vão ter lá fora. Não é só flores não. Você vai ver muitos espinhos, vai ver muitas dificuldades, muitos obstáculos. E a cada dia você tem que superar. E as pessoas que estão habituadas a competir, elas trazem consigo essa questão de vencer, de superar, de perder, de saber perder, de levar isso com você e quando você chega deparando no dia a dia, eles conseguem realmente se destacar no contexto social onde eles estão envolvidos. Eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, porque agora a gente vai fazer o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o dia a dia, a rotina de treinamento, a participação do treinador diretamente nisso e a gente volta rapidinho, não sai daí, até já! Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Estamos de volta e agora, como eu prometi no primeiro bloco, nós vamos falar sobre a rotina de treinamento dessas meninas. Então, conta pra gente. Júlia, você primeiro. Como é que você treina? Quais os dias? É cansativo? Compartilha aí com a gente. É cansativo demais. Geralmente eu treino mais em casa, só que com o professor eu treino mais no sábado, porque eu estudo o dia todo, aí não tem como eu sair com ele para poder treinar. Aí então, às vezes, de vez em quando eu treino em casa e às vezes só no sábado, às vezes, é que eu treino com ele. E treinar em casa é difícil? Não é tão difícil. É difícil porque a gente não tá com as coordenações que ele passa pra gente, geralmente no treino. Mas assim, a gente aprende a se virar, eu faço o que eu posso, até porque o espaço da minha casa não é tão grande. E o que eu puder, eu faço para poder treinar. Não é do mesmo jeito que tá assim, numa pista. Mas não custa tentar, né?
Com certeza. Professor, esse treinamento, no caso, que a Júlia faz em casa, o ruim é porque o senhor não está lá para sair corrigindo alguma questão ou outra, mas é bom porque ela não para, não é? Isso, eu sempre digo a ela, ó, existe uma periodização. Se você passa um dia sem treinar, você vai voltar um dia ainda, vai ficar um débito. E nesse débito você termina se prejudicando. Não seria o treinamento perfeito, mas assim, dentro do que temos ao nosso alcance, é o que fazemos, né? Nem só da dificuldade material, né, material adequado, como também o espaço físico adequado e o tempo adequado. Então, são os desafios que temos no dia a dia e que temos que superar. Se você quer ir em algum canto, você tem que fazer por onde, né? Você tem que fazer por onde. Até outro dia um amigo meu me perguntou, puxa, tu treina os meninos aqui, né? Assim, bom, é a possibilidade. Se eu treino aqui, é o que tem e assim, sempre na qualidade, sempre na observação, sempre na intervenção, para poder assim render o máximo possível. E aí eu tiro o sábado e os feriados, até o feriado agora de carnaval, para treinar específico, na pista de atletismo, com material adequado, com sapatilha, com cadeira, com banco e tal, para poder assim chegar no máximo de rendimento possível. E esse treinamento dos sábados, ele dura assim tipo um dia, uma tarde? Quanto tempo? Geralmente é só uma manhã mesmo. Uma manhã, é né? um treinamento mais específico, um treinamento mais técnico, mais em observação do gesto próprio que vai ser realizado durante a prova. Júlio, você é jovem, a gente sabe que ainda tem muito caminho pela frente, mas deixar um sábado, um feriado para treinar, isso te incomoda ou pelo contrário, você até prefere? Não, assim, eu não sou muito de sair de casa, mas toda vez que o professor fala, amanhã tem treino, eu tô lá. Eu gosto bastante, porque é o que eu gosto de fazer, é o prazer que eu tenho de fazer, entendeu? É chato, assim, acordar cedo, poder vir, você tem que ter disposição, mas eu gosto bastante. E quando você chega aqui, você já... A dificuldade é levantar da cama, né? É. E você, Suênia, como é a sua rotina de treinamento? Então, eu estudo de manhã e de vez em quando eu treino à tarde, porque o professor trabalha também, né, em outras áreas. Eu treino à tarde, mas assim, eu faço o que eu posso, né? Sempre que ele liga pra mim, Suênia, tal hora, eu tô lá, tal hora. Quando não dá pra mim, eu digo ao professor, realmente não dá. Porque às vezes a gente tem imprevisto, né? Mas eu gosto muito dessa vida de atleta. Eu acho que foi Deus que me escolheu pra ela. E eu pretendo continuar assim. Eu pretendo. Só é um pouco difícil conciliar estudo e esporte, porque é o único horário bom pra treinar de manhã mesmo. E é o horário que você tá estudando? Isso, é o horário que eu tô estudando. Mas sempre que eu posso, eu tô com ele. Tô treinando com ele, porque é o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer, a gente faz. Tanto a gente faz às vezes tão pouco, mas que rende muito numa competição, que a gente fica admirado com o nosso resultado. Eu sei, professor, no caso da Suênia, ela treina um pouco mais, né, um pouco mais de tempo no espaço, né, próprio mesmo. Isso facilita para o rendimento do atleta? Isso, assim, as coisas vão se adaptando conforme a deficiência, no caso específico de Suênia, porque o banco dela já está todo adaptado para ela, né? E aí cada dia eu sempre, esse detalhezinho técnico, dá para melhorar isso aqui, essa pegada. Você tem que deixar ela o mais confortável possível, o atleta tem que estar confortável possível junto com o material, né? Para ser uma peça só. E aí nós trabalhamos dessa forma, porque, como ela falou, às vezes o treinamento é tão pouquinho, mas esse pouquinho é o suficiente. É o suficiente para que ela renda, para que ela desenvolva melhor durante a atividade e durante a competição. Entendi. Suênia, no caso, você tem 3 modalidades diferentes que faz a competição. Isso mesmo. Mas existe alguma delas que você se identifica mais, que você gosta mais? Eu gosto do dardo. É o que eu gosto e o que eu consigo fazer um pouco melhor. É onde você consegue ter um rendimento maior, né? Isso. E os outros, eles vieram por alguma exigência da competição ou porque Não, realmente faz parte? eu realmente fazia o peso e o dardo, mas eu comecei a fazer um disco porque o professor viu a possibilidade de eu fazer o disco. Aí eu digo, vamos encarar, é só mais um que eu tenho que me esforçar. Mas a gente tá aí, né? Eu não tive uma competição oficial do disco ainda não tive.
Não tive. Tive um circuito. Mas eu sempre gosto de desafio, então pra mim tá beleza. Foi um desafio que você abraçou. Sim. E você tem dificuldade de executar alguns deles assim? Claro, é porque eu tenho um problema de espasticidade nesse braço. E no outro também, só que o outro é mais, assim... O braço direito tem uma mobilidade melhor. Isso, mas o cansaço também mexe muito com o nosso rendimento, porque numa jogada já tira todos os meus esforços. E geralmente a gente joga 1, 2, 3 vezes, então isso vai acabando com a gente. Mas pra cada um vem um cansaço. Um cansaço. Né? E às vezes é tão que a gente fica estressado só porque tá com cansaço. Porque a gente sabe o quanto é importante, mas o cansaço às vezes limita a gente um pouco. Eu entendo. E compartilha com a gente como é a sua família com relação ao esporte. Se dedica junto comigo, tá sempre torcendo, ajuda também. E eu acho muito importante para um atleta ter uma família estabilizada, estruturada em relação a isso, que queira mesmo ver o atleta lá em cima, porque ninguém alcança o sucesso sozinho, né? Tem toda a equipe por trás, então a gente tem que trabalhar em equipe para que tudo dê certo. Você também, Julie? A sua família dá esse apoio para você, te acompanha, incentiva? Dá. Eles sempre fazem tudo para que eu possa atingir bem mais alto do que eu atinjo, na verdade, né? Quando eu tenho uma viagem, minha mãe sempre fica correndo atrás, o resto da minha família também sempre fica apoiando, tá? Para que eu possa, por exemplo, eles se apoiam porque é o que eu gosto, entendeu? Então eles sempre ficam me apoiando, me dando força, me dando, vai lá, você consegue, não sei o quê. Então isso para mim é muito importante também, ter o apoio dessa família, porque você sozinho você não vai conseguir, né? Então, porque sempre você vai assim dar uma caída. Então, você tem que ter o apoio deles para eles estarem lá ali levantando, né, e dando força. Sim. Ivan, é assim mesmo, a família ela tem que estar presente, ela tem que participar. Eu creio que seja um ponto fundamental. É um ponto fundamental. As coisas, quando a gente trabalhar a nível escola, nós estamos muito limitados às 4 paredes e tal. E quando você trabalha em escola e esporte, e você começa a participar de competições fora, e você deixa aquele âmbito escolar, você começa a frequentar a família se envolve mais e tal. E aí você tem que ter essas duas vias, as vias de ida e volta, família, professor, esporte, técnico, rendimento, dificuldade. Bom, e tudo isso faz o componente do nosso desafio do esporte. Sem a família por perto, eu acho que não seria legal. Não teria sentido. Faltaria alguma coisa a mais. Assim, as vitórias não teriam o mesmo sabor, não é? Não, com certeza. Não teria o mesmo sabor e você passaria a sobrecarga de coisas, você deixaria de... Bom, dentro do contexto social, dentro da sociedade, dentro de um povo, nós vivemos socialmente em um grupo, nós dependemos de uma ou outras pessoas. E a família é um ponto fundamental nesse nosso desafio, nossas conquistas para o nosso esporte. Que bom. Professor, a gente já falou sobre treinamento, sobre conquistas, vitórias, família, treinamento, mas está faltando uma questão, as dificuldades, que foi uma das palavras que, digamos que eu mais escutei desde que a gente começou essa entrevista. Quando o senhor se refere a essas dificuldades, quais seriam? As dificuldades, às vezes, para os deficientes, né, que no caso da Suênia, às vezes chega o pessoal diz lá, é só a questão de acessibilidade. Não, acessibilidade assim, acessibilidade não só em forma de estrutura física, né, de rampa, de coisa. Acessibilidade também a transporte, a aquisição de um bem, a aquisição de uma coisa, a chegar até um canto tal, ser recebido, né, como nós estamos sendo recebidos agora pela imprensa, TV Câmara. E isso aí é importante, para que haja da pessoa, assim, o desempenho, o desafio, assim, e essa questão da superação mesmo. Aí eu sempre digo assim, a conquista maior não está no dia da competição que você sobe ao pódio tal, pega a medalha. A conquista está no nosso dia a dia. A cada dia eles vão se descobrindo e marcando, ampliando seu território. Ampliando.
Entendi. A gente já está caminhando aqui para a finalização do programa e eu queria que você, Suênia, falasse para a gente o que te motiva, o que te faz continuar buscando sempre dar o melhor de si. O que me motiva é... O esporte significa muito na minha vida. Foi com ele que eu aprendi a ter um vínculo social mais com as pessoas. Foi com ele que eu vi que não sou eu que só sou eu que tenho dificuldade, as outras pessoas também têm. E o esporte tem um grande lugar na minha vida, tem um grande... Assim, eu vou dizer, eu tenho um grande apego ao esporte. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu sair do esporte, porque eu digo assim, nada é pra sempre, então a gente tem que aproveitar o momento. Mas assim, eu tô aproveitando o máximo, eu tô me dedicando ao máximo. A dificuldade sempre vai existir, mas quando a gente quer, a gente consegue. Tudo é batalhar, sempre com um sorriso no rosto, porque também não adianta você ficar revoltada com a vida, porque se você ficar revoltada com a vida, nada chega. Então você tem que estar sempre com um sorriso no rosto e acreditar que vai dar certo. Com certeza. E você, Júlio, o que é que o esporte representa para você hoje? É muita coisa, muita coisa. Como eu já comecei desde pequena, então eu já pude ter várias fases da minha vida no esporte. Teve momentos bons, teve momentos ruins. Sempre, nunca vai ser só momentos bons. Você vai ter que estar preparada para o que vier de ruim também. Porque por mais que você possa passar o tempo todo treinando e para quando chegar aquela competição, não dar o resultado que você queria. Mas mesmo assim, você não pode desistir. Você tem que pensar, eu vou dar o meu melhor na próxima e vai dar tudo certo. Então, sim, o esporte para mim é muita coisa. Se eu ficar um dia sem treinar, se eu ficar longe de atletismo, eu já fico com a consciência pesada. Meu Deus do céu, não posso ficar longe de atletismo. Ele, para mim, significa muita coisa, entendeu? Eu gosto muito, muito de participar desse esporte. Eu gosto muito de ter esse esporte presente na minha vida. Que bom. Então, meninas, desejo todo sucesso para vocês, que vocês cheguem lá. Obrigada. Também para você, Ivan, como professor, como treinador, que consiga aí levar essas meninas bem mais longe, não só elas, como muitas outras. E você que assistiu o nosso programa, eu falei, né, que uma palavra que eu ouvi foi as dificuldades, mas outras que a gente falou muito durante esse programa foi superação, conquista, força de vontade e muitos outros. Então, tome como exemplo essas meninas e também busquem isso na vida de vocês. E o programa está acabando, mas se gostou é só assistir quantas vezes quiser, sabe aonde? No YouTube temos o TV Câmara JP, lá a gente posta todos os programas que a gente faz, tá? Você pode assistir esse e todos os outros que a gente já gravou. Também tem as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que é o @Câmara Municipal JP. Ainda tem o portal da casa, o cmjp.pb.gov.br, TV Câmara, enfim, comunicação aberta para vocês participarem e interagirem com a gente também. Depois a gente volta com mais programa, com mais Câmara Jovem, mais assuntos para vocês. Até lá! Down.